oficialmente aberto o ano do Judiciário 2015. A sessão solene, realizada no Supremo Tribunal Federal em Brasília, reuniu diversas autoridades. O número de processos judiciais foi o tema mais comentado. Uma demanda crescente relacionada ao reconhecimento da população sobre os próprios direitos. Para este ano, a meta prioritária do STF será a rapidez da prestação jurisdicional. Antes da solenidade, as expectativas, em especial sobre o trabalho do Judiciário nas ações criminais envolvendo autoridades públicas. Todos nós estamos curiosos para saber o que há dentro desse embrulho. Esperamos que o titular da ação penal realmente apresente a ação penal para o objeto da delação premiada se tornar público. Não devemos presumir o excepcional, se é que podemos cogitar no cenário brasileiro de excepcional considerado o envolvimento de uma autoridade em um processo crime. A cerimônia foi aberta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, representou a presidente da República, Dilma Rousseff. Também estiveram presentes o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o senador Jorge Viana, representando o Senado Federal. Durante a solenidade, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu o aumento do poder de investigação do Ministério Público, a necessidade de melhorias do sistema carcerário e no combate à corrupção, além da valorização das carreiras do Poder Judiciário. Tenho que os desafios que se avizinham hão de ser enfrentados com serenidade, porém com firmeza, com independência e com responsabilidade. De toda sorte, com os ânimos renovados, externo o desejo de que o Ministério Público brasileiro continue a aprofundar a parceria com o Poder Judiciário ao permitir que a celeridade processual, balizada pelo devido processo legal, permita dar aos brasileiros um país cada dia melhor. A demanda na justiça brasileira foi um dos pontos principais do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Os litígios judiciais, por tal razão, têm aumentado de forma exponencial, sem que os distintos judiciários tenham logrado dar efetiva vazão a essa crescente demanda, cujo atendimento célere e eficaz é hoje legitimamente considerado um valor indispensável à vida em comunidade. Agilidade, que, segundo o ministro, é o princípio para uma sociedade de relações pacificadas e sem conflitos. Como muitos estudiosos vêm registrando, se os litígios existentes na sociedade contemporânea, constantemente bombardeada por apelos a um consumo conspícuo e perdulário, ainda que sobrepairando de forma potencial ou latente, não forem rápida e adequadamente resolvidas pelas autoridades estaduais competentes, eles poderão degenerar em frustrações e violências, trazendo como consectário um grave comprometimento da paz pública. O presidente do Supremo relembrou ainda o relatório Justiça em Números, que no ano passado constatou que existem mais de 95 milhões de processos judiciais no país. Quase 70 milhões já estavam pendentes desde o início de 2013. O relatório Justiça em Número 2014, ano base 2013, recém-divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, traz dados verdadeiramente dramáticos quanto ao tema, por revelarem uma verdadeira explosão de litigiosidade no país. 90% dos processos em trâmite estão na primeira instância. O restante tramitou na Justiça de segundo grau, além de tribunais superiores. Mas o trabalho dos magistrados também foi mais produtivo. O que é mais dramático, apesar do acréscimo de 1,7% na produtividade dos juízes, que somam atualmente cerca de 16.500 profissionais em atividades, é que a taxa de congestionamento cresceu 1,3% em comparação a 2012, atingindo o frustrante percentual de 70,9%.
No Supremo Tribunal Federal, a quantidade de processos chegou a ter um aumento de 8,5% em apenas um ano, de acordo com o ministro. Um dos pontos destacados durante a abertura do ano judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal foi a publicação da Portaria 536, de outubro do ano passado, que trata do prazo médio entre a publicação do acórdão e o julgamento no plenário. De acordo com o presidente do STF, esse prazo médio foi de 22 dias nos 2 últimos meses de 2014, quando a portaria tinha acabado de ser implantada. Antes, esse procedimento demorava até 93 dias. Mas o que chamou mesmo a atenção durante a abertura do ano judiciário aqui no Supremo foram as metas definidas para 2015. Identificação dos entraves e proposta de soluções para um trabalho mais ágil da Justiça. A intensificação da relação com as instituições vinculadas à administração judiciária. Dar prioridade nos julgamentos do plenário a processos de maior impacto social. Acelerar a edição de súmulas vinculantes. Melhorar a comunicação entre os próprios tribunais. Ricardo Lewandowski falou também sobre o futuro da magistratura brasileira, previsto na Constituição Federal, um novo Estatuto da Carreira. Plano que deve ser enviado ao Congresso Nacional ainda neste ano. Pensamos que é chegada a hora de rediscutirmos as bases da magistratura nacional, de maneira a colocarmos os nossos juízes em um patamar profissional e institucional compatível com os inestimáveis serviços que prestam ao país. Acreditamos que a ocasião é propícia para tanto, pois vivemos um momento histórico ímpar em que desfrutamos de uma democracia amadurecida e de um ambiente apto ao debate franco e aberto com todos os interessados nesta relevante questão. O ministro finalizou a cerimônia deixando claro que o trabalho judiciário é a favor da sociedade brasileira. Esse é o compromisso que a atual gestão da Corte assume com a sociedade brasileira, conclamando os honrados pares, os operosos magistrados, os combativos advogados, os zelosos membros do Ministério Público e os dedicados servidores a emprestarem sua indispensável contribuição para que possamos dar conta dessa magna tarefa em prol da pacificação dos inúmeros conflitos que ainda entravam o pleno desenvolvimento econômico e social do país.